Olá, pessoal. Assim, por hora, nos últimos dias não teve nada que tenha ocorrido que me fez, me motivado a gravar esse vídeo, diferente das outras vezes, né? Mas eu, assim, eu acho que o fato todo em si é um grande motivo para eu tá fazendo esse vídeo e fazendo até mais coisas, entende? É porque eu me acho uma pessoa muito passiva em relação a essas questões e nunca foi do meu intuito. Gente, assim, eu nunca imaginei ter que estar participando de determinadas coisas, entende? Pra vocês terem uma ideia, eu nunca gostei de estar falando da minha vida. Até no trabalho, em todo lugar que eu ia, na escola, eu nunca fui de participar das minhas coisas pessoais. E a primeira vez que eu fui obrigado a ter a compartilhar coisas assim, foi quando eu comecei a ver da quando eu comecei a entender que de fato acontecia, entende como comecei a ligar ponto e e um e uma questão importante, assim, eu já tinha é, visto, eu já tinha deduzido algumas coisas. E uma questão importante que me fez dar aquele estalo de fato foi porque eu lembro que eu tinha ido para outra cidade para ver a questão do meu olho. Na época que eu tava muito preocupado, porque era tanta coisa que acontecia, que tinha nos meus olhos, que eu achava assim, ó, o que que aconteceu? Era tanto sintoma diferente que acontecia no meu olho, que eu achava estranho nenhum médico dizer o que realmente era, entende? Ou dar uma coisa aproximada, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. E eu nunca tive problema no olho. Assim, o que eu nunca tive problema dessa forma no meu olho, entende? E, e não foi só isso, não foi só a falta de um diagnóstico. Foi também o comportamento de algumas pessoas. De algumas pessoas nos hospitais que eu ia. Por exemplo, não é por exemplo, o que acontecia? É, tinham, tem um exame que a gente faz para verificar a pressão ocular, que é a tonometria. Ela pode ser feita de duas formas. Tem a de sopro e tem. Ah, esqueci o nome da outra. Deixa eu ver aqui o nome da. É, tipos de tonometria. Tá vendo, gente, aqui, ó. Tem que parar um pouco. Ah, de aplanação de sopro. A de sopro é uma que é feita de forma automática. Tem uma máquina que a gente coloca o queixo aqui, olha lá para uma luz e ele sopra no olho da gente. E tem outra que é de aplanação. A de aplanação, o médico mesmo, ele coloca lá uma. Ele coloca um aparelhinho, a gente anestesia o olho, aí ele vai, coloca um aparelho no olho da gente e afere. É tipo que é como se. É, uma, digamos que manual, a outra feita pela máquina. Nessa de sopro, o que acontecia? A máquina ela já imprimiu o resultado. Eu sempre ia no oftalmo, todo ano eu ia, ou de dois em dois anos, nunca ia pra vocês, eu nunca tive muito problema de visão. E eu, não era uma coisa recorrente, não mentira, dois em dois anos não, já passei até mais tempo sem ir. Mas porque nunca não me incomodava. E já teve até vez que eu ia no, que eu fui fazer esse exame, o rapaz me deu o papelzinho com a pressão, e eu fui levar no médico, esse papelzinho, eu que fui entregar. Só que quando eu tava tendo esses sintomas, o que aconteceu? Ele não me deixou ver essa, não, como foi, meu Deus, na primeira vez? É, eu não sei se eu vi, na primeira vez, não, é, eu não lembro, porque assim, eu continuei indo no hospital que eu ia, porque isso foi em 2017, gente. Assim, eu lembro que tiveram duas situações. Uma, eu cheguei a pagar a consulta, eu paguei a consulta,
Aí fui fazer um exame. Quando eu sentei na cadeira, eu conversei com o rapaz, ô moço, você tem como me dar para ver o exame quando imprimir? Aí ele falou, não, não posso não, você vai ver na sala da médica. E aí aí eu falei que não tinha interesse. Entende? E assim, e aí eu fui, cancelei a consulta, peguei meu dinheiro e saí. Isso porque eu já tinha ido no outro, em outro médico, eu já tinha ido em outro médico, e eu já tinha conversado assim também com ele, com o pessoal. Isso nem cheguei a pagar nada. Aí fui no balcão e perguntei, agora eu queria, vocês conseguem me dar o exame pra ver antes de passar pro médico? Aí ela falou que não poderia. Gente, eu já fiz exame mais complicado que geralmente quem dá resultado não é um próprio profissional de saúde. E eu já peguei esses exames pela internet e eles estavam. Foi todo esse mistério por conta de uma tonometria. E nessa época eu fiz tonometria, eu fiz o exame do fundo de olho que a gente tomava contraste, eu fiz é, um bocado de exame de fundo de olho, gente, um bocado de coisa, um que a gente mede o campo visual, o que não faltou para fazer foi um exame. E o ápice foi quando eu fui numa clínica, e aí o médico me deu o OCT. O OCT é um exame bem, quer dizer, me deu entre aspas. A OCT é como se eu acho que é tipo uma tomografia ocular, deixa eu ver se é isso mesmo. O que OCT. É uma tomografia, é tomografia de coerência ótica. E assim, e ninguém deu diagnóstico. A única vez que me deram um remédio, tem uma médica que passou ela me passou um, um anti-inflamatório. Eu comecei a colocar no olho e começou a sair sangue do meu nariz. Assim, não muito, mas assim, eu lembro que eu associei meu nariz e tava com sangue. Aí eu parei de tomar. Eu parei de colocar o colírio, na verdade. E assim, ninguém me dava diagnóstico. E pra você ter ideia, nesse dia da OCT, aí ele falou: Ah, eu estou vendo que você está muito preocupado. Vamos fazer aqui um OCT, eu vou lhe dar essa OCT. Só que ele não me deu todos os exames. Ele me deu somente um exame que via lá a região da mácula, para ver se tinha algum problema na mácula, entende? E eu vi que na máquina que a gente tinha. Eu percebi que na máquina tava lá com uns campos que estavam meio estourados, como se estivesse lá os pontos meio estranhos. E foi toda uma questão, gente. Ó, esse período foi meio complicado e ninguém me deu um diagnóstico do que poderia ser. Aí, o que aconteceu? Eu tava lá na outra cidade procurando resolver essa questão, entende? E aí, essa criatura colocou foi uma postagem no Facebook dela, como se fosse assim, eu não lembro como foi ao pé da letra, mas dá a entender assim, tipo, vocês estão vendo como é que se faz? Alguma coisa desse tipo, entende? Tipo, vocês estão vendo como é que se faz? É assim que se faz. Alguma coisa assim, entende? Como que se ela estivesse lidando com. Aí eu, aí deu estalo. Aí foi a partir daí, porque até aí, gente, eu tava segurando. E depois já vi outras coisas também, por exemplo, parente meu que. Teve um parente meu que recebeu financiamento por meio do escritório dela. O escritório dela que foi que fez o projeto de viabilidade para um primo meu, ele trocar todo o maquinário lá do escritório dele, da agência dele. E, e quando eu falar disso aqui, gente, quando a gente trata disso daqui, é meio complicado, entende? Eu me afastei de algumas pessoas por questão de segurança, até das pessoas mesmo, porque tava um período bem complicado, um período muito complicado mesmo. Era antes da Covid, mas tinha tanto AVC no pessoal ó, que você não tem ideia. Para vocês, pelo menos ter uma noçãozinha. O filho de um primo meu, inclusive irmão desse que teve o financiamento aí ele tava jogando bola na escola e aí que ele teve um AVC. O menino tinha, o quê, 16, 17 anos. E ficou, sei lá, uma semana, 15 dias internado. Aí depois não resistiu. E muita gente de igreja. Por isso que eu falo assim, eu tenho outra visão hoje sobre essa questão de igreja, entende? Tive ver algumas pessoas da igreja, gente do curso que eu fazia também, teve assim, foi assim, não tá mais aqui entre nós. E eu nunca tive, nunca passei.
por um contexto como esse. E assim, ó, assim, em relação a isso, tem muita história pra contar. E aí, o que aconteceu? Eu, eu me afastei. Eu entendia também que eu acho que muitas pessoas, elas iriam querer se afastar, entende? Porque é meio complicado, você não vai, assim, não é nem justo a pessoa estar se expondo dessa forma, e eu não, não entendo alguém que, eu nem sei quem foi, porque eu também me afastei de todo mundo, eu já não era muito próximo das pessoas. Eu sempre gostei de todo mundo, entende? Sempre conversei com todo mundo, mas, é, eu preferi depois ter um distanciamento. Um distanciamento. E aí que foi a partir desse momento que eu entendi de forma mais é, específica o envolvimento dela. Eu comecei a ligar alguns pontos de coisas que tinham acontecido lá. E, inclusive, isso, isso já foi depois, já até da segunda vez que eu fui pra lá. E aí eu comecei a participar, entende? Foi nessa época também que eu fui na PF, que eu fui lá na PF, deu todo aquele problema que eu falei com vocês. Que deu todo aquele problema, não, que não teve problema nenhum. Mas que eu tive aquela experiência que eu participei pra vocês, já em algum outro vídeo aqui, porque isso daqui é mais como um relato mesmo, gente, um registro, porque eu não. Tanta gente envolvida, tantos setores diferentes da sociedade envolvidos, que não tenho por que achar que de alguma forma vai ser favorável pra mim de alguma forma, entende? Mas o interessante dessa história toda é justamente isso, é você entender como de fato as coisas não são da maneira que se pinta, entende? Que é, porque eu nunca imaginei que as coisas poderiam que acontecido. Gente, é surreal. A palavra que a gente tem pra falar é essa mesmo, é surreal como a sociedade é uma grande mentira. Religião, instituições, os grupos mesmo, entende? A questão de meritocracia. É como se assim, vende-se uma coisa, vende-se uma historinha para você acreditar, para você se manter confortável com aquela situação, para você achar que é isso mesmo, que se você, possivelmente a maioria das pessoas estão numa situação meio complicada, para achar que de alguma forma vai poder sair daquilo dali, quando na verdade, gente, é muito difícil. Por quê? É porque é tudo carta marcada. Você acha mesmo que se qualquer outra pessoa falar, eu vou trabalhar com um projeto de viabilidade econômica nessa cidade, pode ir assim, essa pessoa tiver, sei lá, ela seja o expert no assunto, expert em finanças, expert em contabilidade, expert em administração, que ela tiver muita coisa, muito conhecimento mesmo, e ela for, vou lá. Vocês acham que essa pessoa vai conseguir se manter ali? Eu, vendo o que eu vi em outras áreas e outras situações, é muito difícil. Mesmo que ela consiga ali fazer um bom trabalho, eles atacam de outra forma. Eles atacam na família, entende? Eles vão lá atacar, sei lá, é, manda fazer alguma coisa, entende? Às vezes até situações que não têm relação direta, mas que vai estar ali, que vai estar comprometendo até a estabilidade emocional da pessoa. Deixa eu trazer um exemplo para vocês, certo? Eu participei de uma seleção para ser professor substituto. Como é que funciona isso? Não é um cargo efetivo, é um cargo. É como se fosse um temporário. O processo seletivo é mais simples e é bem mais simples. E assim, e você tem um contrato de 1, 2 anos. Aí, o que aconteceu? Eu. Assim, nessa eram várias disciplinas. Eu, eu me inscrevi em uma disciplina. Essa disciplina teve uns 3, 4 pessoas que se inscreveram também. Só que só eu fui fazer lá a primeira avaliação. Não sei se foi deixar currículo ou coisa assim. Aí, digamos assim, várias pessoas. Porque eu lembro que na época, uma das regras era que não poderia se inscrever mais de uma. Tipo assim, se só tivesse escrito uma pessoa, eu acho que ia ter que ser refeita, uma coisa assim. Mas eu lembro que pelo menos essa parte da inscrição foi efetivada.
E aí, eu entreguei o currículo, tá? A gente teve uma entrevista. E nessa entrevista, eles sortearam os temas que a gente ia dar uma aula. Esse é o nome dessa aula que dá. É como se que eles vão avaliar a questão de didática, entendeu? Questão de metodologia de ensino, etc. E a gente tinha que levar o plano de aula, a gente tinha um tempo lá para dar aula e tal. E a gente pegou o papelzinho hoje, no caso eu, que somente eu ia dar essa aula. Se eu desse uma aula belezinha, já tava tudo certo. Aí, o que acontece? Eu lembro como hoje, eu já tinha feito o plano de aula, tava montando os slides para apresentar. E aí eu entrei no portal no site da cidade. Ah, estão ouvindo aqui. Aí eu entrei no site da cidade e, assim, uma pessoa que era próxima, que era assim, é uma pessoa próxima, não era diretamente da família, mas tinha vínculo. Ele tinha sido, entende? Aí ali eu não tive mais estabilidade emocional, porque foi na época que as coisas começaram a acontecer e, e assim, eu tava começando a perceber que tinha muita coisa diferente, muita coisa estranha. E aí que, obviamente, eu não tive mais estabilidade emocional pra continuar estudando, e no outro dia eu não fui apresentar. Pronto. Aí eu fiquei pensando, porque eu conhecia ele, conhecia a família dele, entende? Mas eu não imaginava que não tinha uma noção do que realmente seria, de como é que esses grupos agiam. Para vocês terem uma ideia, é, eu vim, porque eu sempre fui muito assim, né, na minha, nunca fui, como eu falei, sempre conversei com todo mundo, mas eu nunca tive acesso a determinadas informações para saber como é que as pessoas realmente eram, como era o envolvimento dela com determinadas questões, entende? Até hoje eu não sei de fato. Muita coisa que eu percebi foi porque tá ligando um ponto, por coisas que aconteceram comigo, por indiretas que as pessoas mandam, entende? E aí, eu não fui fazer. Óbvio que eu não tive estabilidade emocional para fazer aquela, aquela seleção. E assim, se qualquer outra pessoa for para lá, o tratamento que, se não for, digamos que da panelinha, o tratamento que vai ter vai ser bem similar a esse, certo? Aí vocês acham que se fosse qualquer outra pessoa que fosse do grupo deles, vocês acham que ia acontecer essa mesma coisa que aconteceu comigo? Com certeza não, pessoal. Podia ter lá, sei lá, 10 mil pessoas. Eles iam tratar de dar todo o tratamento para que essa pessoa ela fosse beneficiada e ela ia ser laureada. Nossa, sua aula foi excelente, isso, aquilo, outro, entende? E é tanto, gente, que eu tinha colegas na faculdade que eles falavam lá que eles só queriam um diploma. Por quê? Porque eles já estavam com vida garantida em termos até de colocação no mercado, entende? Tudo. Porque era, digamos assim, que o diploma só era uma coisa, um mero, era somente uma coisa para cumprir tabela, para eles poderem dizer que eles acessaram determinados lugares porque tinha aquilo dali. Eu participei de um grupo também, um grupo de estudo, que as pessoas iam para lá, assim, antes de fazer a seleção, as pessoas iam para lá para ter um pouco de mais. Eu não vou trazer isso não. Isso aqui eu não vou trazer não, porque o pessoal é gente fina e eu não gosto de estar falando certas coisas não. Mas é isso, gente. Essa é a reflexão que eu vim trazer para vocês, para que a gente saiba como é que é um pouco mais sobre o conteúdo. Talvez para quem saiba, talvez eu acho que a única pessoa que era muito iludida em relação a isso era eu. E iludida até, mas mesmo, talvez até por querer. Porque eu já tive algumas colegas até que me deram um toque. Por exemplo, eu tinha um patrão que falava que Matheus, que com um salário mínimo você consegue comprar uma casa. Você não precisa se preocupar com isso. Tipo assim, era na época que eu tava querendo, que eu tava estudando, quando eu consegui fazer para fazer faculdade. Você não precisa de muita coisa, não. Com salário mínimo você consegue comprar uma casa. Quando eu trabalhava, eu sempre fui de trabalhar bastante nos lugares que eu passei até hoje, assim. Porque eu já me condicionei também dessa forma. Mas eu lembro que tinha uma colega que às vezes eu chegava bem mais cedo lá no trabalho para adiantar as coisas, porque assim, nesse lugar eu fazia serviço de. Eu tinha minhas atividades ali de escritório para fazer, e às vezes também eu tinha que resolver problema na rua. Por exemplo, se tinha um cliente lá que tinha alguma coisa para resolver no órgão público, eu ia lá, resolvia e tinha que fazer as atividades aqui
do trabalho também. E às vezes eu chegava mais cedo para fazer essas do digitação, etc. E aí depois, no horário que os órgãos abriam, eu ia resolver os problemas, depois eu voltava e terminava de fazer. Aí ela falava, ah, Matheus, não, tipo assim, tu fica fazendo isso, não compensa. É porque possivelmente ela já sabia como é que as coisas funcionavam e já sabia também que a minha carta não estava, não está ainda, né, marcada. Então, assim, se a sua carta ela não está marcada, é bom você repensar algumas atitudes suas, entende? Assim, se você gosta muito do seu patrão, se você quer realmente dar lucro para ele, evitar que ele tenha que contratar mais uma pessoa ali, ou se você precisa muito mesmo do seu trabalho a ponto de como eu fazia também, porque tipo, eu tinha muito medo de perder o emprego. Se você tem muito medo de perder seu emprego, tem que se sujeitar a certas coisas. Mas, assim, não crie, coleguinha, expectativa de que é, a meritocracia, ela, sei lá, eu acho meio falacioso esse discurso, entende? Mas se você gosta muito do seu patrão, quer que ele, no caso, abra novas unidades, se você quer que seu patrão, ele possa fazer viagens até internacionais, certo? E se você tá em outros cargos também, e você quer aliviar, sei lá, a barra do seu chefe, para ele ter mais tranquilidade, para ele ter, assim, para ele não se estressar muito, então siga, assim, esse caminho de trabalhar bastante, de vestir medo, de suar, de se preocupar, de se estressar, mas se não, você já sabe como é que o mercado ele opera, certo? Eu vou ficando por aqui. E. Ah, e outra coisa importante, gente. Lembre-se de uma coisa: que tudo que a gente faz numa empresa, a gente está vendendo nossa hora. E o nosso tempo, ele não volta, certo? Assim, o tempo que a gente perde no trabalho, que a gente deixa de estar com a nossa família, que a gente deixa de estar fazendo uma coisa que a gente gosta. Eu não vou nem colocar aqui a questão de você estudar para ter uma boa posição no trabalho. Eu vou botar aqui mais essa questão de você fazer a coisa que você gosta, de você se divertir. O tempo que você está ali disponibilizando para que aquela pessoa ali tenha mais dinheiro, aquele tempo seu não vai voltar. Certo? O tempo que você poderia estar, sei lá, com pessoas que você gosta, curtindo a sua vida, perceba que você está pegando esse tempo, investindo para que uma outra pessoa possa ali estar curtindo no seu lugar, para que uma outra pessoa possa estar tendo acesso a mais conforto no seu lugar, para que uma outra pessoa possa estar tendo acesso a mais experiências interessantes no seu lugar, como viajar para o exterior, como visitar um spa, como fazer, sei lá, um procedimento estético no seu lugar, entende? Tenha essa noção. E assim, e tudo que você fizer, faça de maneira consciente, para não para não ser um frustrado da vida como eu, que acreditou em certas coisas que são discursos falaciosos. Belezinha? E eu vou ficando por aqui e até mais.